Eu sou o Olídio Volpato, professor de Cálculo de Estruturas Metálicas no formato online. O curso que eu ministro é um curso de qualificação voltado para engenheiros civis, engenheiros mecânicos e engenheiros de produção, ou acadêmicos dessas três faculdades em fases de conclusão de cursos. Quem forma as calculistas de estruturas são as faculdades de engenharias. A minha dica vai para você que pretende fazer algum curso de graduação em alguma das faculdades de engenharias, ou mesmo você que pretende se transferir da atual faculdade para uma outra faculdade de engenharia. Visite o site www.uniftec.com.br. A Uniftec é uma universidade com sedes em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. A Uniftec disponibiliza para você os cursos de graduações de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Computação, Arquitetura e Urbanismo, entre outros vários cursos. Então, acesse o site www.uniftec.com.br e tenha maiores informações sobre os cursos de graduações que esta universidade disponibiliza. Neste tutorial que estou começando, eu vou tratar de cargas concentradas em vigas. Eu vou dar dois encaminhamentos para uma mesma estrutura, utilizando dois métodos diferenciados. O primeiro método é o método convencional, é o método que muitos calculistas utilizam, e o segundo método é o método que eu utilizo, que é o método dos quinhões. Para vocês entenderem melhor o que eu estou tratando, vamos à nossa primeira situação. Imaginemos uma estrutura onde nós tenhamos três vigas principais e três linhas de terças. Aqui nós temos então as vigas principais. Nessas posições, as terças. Então vamos dar nome para essas peças. Vamos chamar de terça T1, T1, T2, T2, T1 e T1. E vamos chamar essas peças como vigas V1, V2 e V1. Imaginemos cotas de 6 metros, 6 metros, e 2,5 metros entre as terças. Estamos trabalhando com a solução 1. Distribuído no plano dessa estrutura, nós temos uma carga hipotética de 100 kg/força por metro quadrado. Qual é o procedimento que se utiliza para chegarmos no carregamento para esta viga V2? Alguns calculistas, a grande maioria deles, primeiro eles fazem o cálculo das reações das terças T1 e aplicam no ponto, no caso da nossa viga em questão, viga V2. Calculam as reações da terça T2 e aplicam as duas reações nesse ponto, e a mesma coisa no que se refere às terças T1. Então vamos primeiro fazer o cálculo das reações para terças T1.
Imaginemos essa terça com 6 metros de vão. Essa é a nossa terça T1, ok? E vamos linearizar essa carga de 100 kg força por metro quadrado nessas terças T1. Observe que as terças T1 nós temos larguras de influência de 1,25 metro, que é a metade do vão de interterças. Então a terça T1 nós temos 1,25, que é exatamente esta zona achurada. Ok? Então essa nossa carga uniformemente distribuída será 100 kg força, então vamos chamar de carga que é superficial, que é linearizada, carga de 100 kg força vezes 1,25 metros, isto dá 125 kg força por metro linearizado. Bem, a reação para esta viga será 125 vezes 6 metros dividido por 2. E isto resulta em 375 kg força. Ok? Essas são as reações. Agora nós devemos calcular as reações desta terça T2. Essa carga seria 100 kg por metro quadrado vezes esta largura de influência, que neste caso é os 2,5 metros. Carga linearizada, então seria 100 kg força por metro quadrado vezes 2,5 metros. Corta e corta. ...250 kg força por metro. A reação seria 250 vezes 6 dividido por 2. Isto resulta em 750 kg força em ambos os lados. Então, seguindo ainda neste primeiro método de resolução. Feito isto, nós vamos ter o carregamento para esta tesoura ou para esta viga V2, que é o nosso foco. Então nós temos 5 metros. E agora então nós temos 3 cargas concentradas. 2 nas extremidades devido às reações das terças T1 e uma no centro devido às reações das terças T2. Então nós teremos para esta situação 2 vezes 375. Por que 2 vezes? A reação que nós calculamos para a terça T1 refere-se a 1/3. Como para esta viga V2, para essa viga V2 nós temos 1/3 em cada lado dela, em cada posição de terça. Então, para esta posição, nós temos que
multiplicar por 2, 375. Então aqui nós temos 375 vezes 2 igual 750 quilos. E a mesma coisa na outra extremidade. 375 vezes 2 igual a 750 quilogramas força. E no centro? Bom, no centro são as terças T2. Então nós temos que multiplicar por 2 a reação da terça T2. Então, para o centro, nós temos 750 vezes 2, que é igual a 1.500 quilogramas força. Ok? Este é o sistema convencional que muitos calculistas adotam. Primeiro, calculam as reações para cada terça e, dependendo de qual a viga que estão carregando, multiplicam a reação por 2, ou se for no caso da viga V1, multiplica por 1. Então, este é o nosso primeiro método de resolução. Agora, eu tenho apresentado durante os meus cursos um método mais simplificado. Não é um método inovador, mas é um método que eu posso ser muito mais direto na hora de solucionar os carregamentos para essa viga V2. Então vamos repetir o desenho que temos para a solução 1. Aqui nós temos a solução do tipo 2. O que consiste a solução para o tipo 2? Nós vamos fazer o cálculo das cargas concentradas para a viga V2, levando em consideração o método de quinhões. O que significa o método de quinhões? Nós vamos ver qual é a área de contribuição de carga para cada ponto de aplicação de cargas concentradas nessa viga V2. Da seguinte maneira, nós vamos considerar a metade do vão da viga V2 para a esquerda, uma linha limitante das cargas que vão compor este quinhão, e a metade da distância da viga V2 em relação à próxima viga. Assim nós definimos qual é a zona de carga que vai contribuir para esta viga V2. Agora vamos imaginar o seguinte: essas terças T1, elas vão ter a largura de influência a metade de 2,5 metros. E a mesma coisa para essa outra terça T1. Sendo assim, nós temos 1,25 metros, 2,5 e 1,25 metros as larguras de influência. E essa largura vai ser a metade do vão para a esquerda, que é 3 metros, e mais a metade do vão para a direita, que também é 3 metros. Então, nesse caso, 6 metros. Essas são as larguras de influências que vamos considerar. Ok? Montando o modelo matemático dessa viga V2 para esta situação. Então nós teríamos a viga com 5 metros.
Estamos falando da viga V2. V2 para a solução 1, vamos colocar assim, e para a solução 2. Nós temos as mesmas quantidades de cargas concentradas. Nós vamos ter cargas concentradas nas extremidades, junto aos apoios, e carga concentrada no centro. Observem que até aqui nós passamos por todo esse processo até chegar nessa resolução da viga V2 para a situação 1. Aqui nós vamos diretamente com essas áreas de influência. Então, achurado na cor preta, área de influência que vai atuar sobre as terças T1, e na cor vermelha, a área de influência que vai atuar sobre as terças T2. Então, para as terças T1, nós teríamos que carregamento? Nós teríamos, então, carregamento de 100 kg por metro quadrado, vezes esta largura de influência, que é 1,25, vezes 6 metros. Se fizermos esta multiplicação, nós temos 600 vezes 1,25, que dá 750 kg-força. No outro lado, os mesmos 750 kg-força. E no centro? Bom, no centro nós temos a carga de 100 kg-força por metro quadrado, vezes esta área de influência, que é 2,5 metros vezes 6 metros. 100 vezes 6 vezes 2,5, nós temos 1.500 kg. Observe a viga V2 com a solução pelo método 1 e a viga V2 com a solução pelo método V2. Observem as cargas aplicadas. São exatamente as mesmas. Então, existem vários processos que você pode utilizar para carregar uma viga principal. Depende muito qual é o foco que você está dando no momento do cálculo. Eu geralmente começo calculando uma estrutura pela peça principal e depois então eu dimensiono as peças secundárias. Obviamente o sistema que eu adoto é o sistema 2, tá ok? Então, dois entre os vários processos que você pode utilizar para fazer estudos de cargas concentradas em uma viga principal.